CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ô, Gilberto, a nossa promessa de hoje é ensinar os nossos ouvintes a transformarem seus aparelhos de televisão numa Smart. E de forma simples, não é isso? Exatamente, Fernanda. Assim, obviamente que muitas TVs hoje vendidas e disponíveis no mercado de trabalho, né, inclusive alguns até bem simples, já tem, né, esse recurso de Smart TV, né, ou seja, já tem aquela possibilidade de você executar aplicativos na própria televisão. Acontece que mesmo quem tem o Smart TV, né, alguns sistemas operacionais mais antigos não permitem instalação de novos aplicativos, e mesmo aqueles que já têm televisão Smart mais antiga, muitos sistemas operacionais ficam desatualizados, não permitem mais atualização dos aplicativos, e até alguns aplicativos, a gente teve até um comentário aqui na CBN e a Tecnologia, de TVs da Sony, que pararam de funcionar com o aplicativo do YouTube, por uma questão de licenciamento entre a Sony e o próprio YouTube. Então, ou seja, mesmo quem tem Smart TV pode sentir a necessidade de ter um recurso a mais, né, ou executar aplicativos diferentes que a sua própria televisão não tem. E aí, a questão é o que fazer, né? Ou seja, eu já tenho a televisão é boa, está lá na minha sala, mas ela não me dá mais os recursos que eu preciso de acessar a um aplicativo ou instalar um aplicativo novo. Então, vamos dar aqui aos nossos ouvintes algumas sugestões de recursos, de equipamentos simples, fáceis de instalar e relativamente baratos, né? Ou seja, custa uma fração de uma televisão Smart nova, que pode fazer exatamente isso que a gente comentou. Então, o primeiro deles, vamos falar um pouco do chamado de Fire Stick, né, da Amazon. É um dispositivo que recentemente foi anunciado aqui no Brasil. A instalação é bem simples, ele tem um cabo HDMI que ele liga direto na televisão, na entrada HDMI na televisão, e liga na tomada através de uma fonte de energia, e aí você pode fazer o acesso. Você cria uma conta na Amazon, mas também essa conta é gratuita, e aí você pode instalar vários aplicativos disponíveis através da loja de aplicativos da Amazon. Você pode usar um controle remoto, ele vem com controle remoto, inclusive, para você fazer o controle das mudanças, e também pode usar o smartphone para fazer esse controle das funções desse dispositivo. Então, praticamente, você chaveia a entrada para o HDMI que você conectou e pode usar todos os recursos do aparelho. Ele custa, aqui no Brasil, em torno de R$290 aproximadamente, né? E aí, só lembrando que ele tem uma quantidade de mais de 4 mil aplicativos disponíveis para esse equipamento que é da Amazon. Um outro equipamento que, assim, inclusive, chama muita atenção para os fãs da Apple é o chamado Apple TV. Também, ele é uma caixinha também que você conecta na televisão através do HDMI, né? E ele tem recursos muito poderosos. Ele, de todos os equipamentos que a gente vai falar hoje, é o mais poderoso no sentido de recursos de computação. Então, tem uma CPU potente, tem uma quantidade grande de memória, praticamente 32 GB de memória, mas custa mais caro também, em torno de R$1.300 nesse caso. Ele suporta vídeos já em 4K, obviamente que a televisão também tem que suportar essa situação, né? Tem um controle remoto, que inclusive você permite, através do controle remoto, falar, ele tem um microfone no controle remoto e tem também uma opção de uma área sensível ao toque no próprio controle remoto para você fazer as operações no aparelho, né? E aí ele tem uma integração muito boa com outros dispositivos da Apple também, né, para isso. Um dispositivo que está chegando no Brasil, ainda não está disponível, mas está chegando no Brasil, chama-se NVIDIA Shield TV. É um dispositivo que também, da mesma situação, ele se conecta à televisão através de um cabo HDMI, né? E no caso do Shield TV, da NVIDIA, o foco são games. Então, quem gosta de games pode usar esse dispositivo assim que tiver disponível no Brasil. Lá nos Estados Unidos ele custa em torno de $150. E aqui ele tem vários jogos que você pode utilizar o aparelho já para fazer a conexão. Inclusive tem um joystick, né, que você consegue operar remotamente e fazer o jogo, né, usar como um console, né, simples, mas é um console de games também. Chama-se NVIDIA Shield TV, né? O mais popular de todos, né, não podíamos deixar de falar dele, é o Chromecast, que foi o primeiro, inclusive, que saiu. Já estamos na terceira versão do Chromecast, né, que é o mais simples de todos eles. Na verdade, ele não tem controle remoto,
Ele custa em torno de uns R$ 300, a última versão, que está disponível no mercado brasileiro, né? E você usa o celular. Então ele não tem controle remoto, na verdade, o que ele faz é espelhar tudo que está na tela do tablet, ou do computador, ou do celular, na televisão. E aí você controla tudo através do próprio celular, chama de Chromecast também. Também é bem comum. E aí todos os serviços que o Google tem também funcionam perfeitamente e são compatíveis com o Chromecast, né? Por último, acho que não podia deixar de falar do equipamento mais discriminado de todos eles que a gente falou até agora, que é o conhecido como TV Box, que teve Eu no ia centro de perguntar uma agora dele. polêmica. É? Eu ia perguntar do TV Box, porque o que eu tenho visto de notícia da Receita fazendo apreensões de lotes de TV Box, eu queria entender exatamente isso aí. Então, o TV Box em si, o aparelho TV Box, ele não é ilegal. Ele é um aparelho, na verdade, ele roda Android, então é como se fosse um celular, né? Roda Android, instala aplicativos de Android no aparelho, você liga via HDMI na TV e você conecta na internet e acessa a internet, navega na internet e transforma sua televisão através de um Smart TV. Ele tem controle remoto, é vendido nas grandes cadeias de loja pelo Brasil todo, então, ou seja, não é equipamento ilegal, não é você compra num lugar escondido, ou seja, você procurar a TV Box, você vai encontrar nas grandes lojas de comércio eletrônico do Brasil, vendendo vários modelos, inclusive. Então, o TV Box, ele não é ilegal. Você pode instalar, não tem problema nenhum. O problema, né, é que algumas pessoas disponibilizam um aplicativo, né, que é ilegal, esse aplicativo sim é ilegal, em que você consegue acessar através de um pagamento, ou alguns são uma vez só, outras vezes pagam um pagamento mensal pequeno, e você tem acesso aos TVs da TV fechada, né, os canais da TV fechada. Então, ou seja, isso é ilegal, porque essas pessoas que disponibilizam e distribuem esse sinal via internet das TVs fechadas, né, ou TVs por assinatura, não tem autorização de fazer esse tipo de compartilhamento do conteúdo, do sinal da TV fechada através desses aplicativos. Então, o que é ilegal não é o TV Box, mas é esse aplicativo que algumas pessoas disponibilizam e que pagam por isso para ter acesso aos canais fechados, sendo que essas pessoas que disponibilizam esses canais não têm autorização para tal. É uma pirataria, né? Ou seja, é um crime de pirataria, de roubo de sinal. Então essa é a ideia do TV Box. Mas o TV Box é um bom aparelho, né? Comparável aos outros que eu comentei aqui hoje, né? Tanto lá o Fire Stick, como o Chromecast, como o Apple TV, é a mesma linha, ou seja, só que infelizmente estão, pela flexibilidade do aparelho, acabaram usando o aparelho para atividades ilegais. Entendido. Bom, tenho vários ouvintes aqui falando sobre os aplicativos, os serviços, enfim, os aparelhos de um modo geral. Vou começar aqui, ó. O stick da Amazon dá para fazer download de sites, mas tem que ser habilitado para aceitar um download, igual aos telefones. É o Rubens. Ele está participando conosco, gente, dos Estados Unidos, o Rubens, viu? Legal, muito bom. Obrigado, Rubens. Vamos lá, o Wagner. Se a TV tem USB, dá para plugar nele e abolir a fonte? Bom, está citando aqui um caso que tem um cache que vem desligado, alguns aparelhos da Philips, por exemplo. Ele fala do Miracast desligado, ele sofreu bastante para aprender isso. Então, o Miracast é um recurso que algumas televisões têm, que seria equivalente ao Chromecast, de você espelhar a tela do celular ou do tablet na televisão. Alguns aparelhos, na verdade, têm essa função também. Então, você poderia, no caso do Miracast, fazer esse espelhamento como o Chromecast faz. Só que ele não é, assim, é um produto, né? Ou seja, é um recurso de uma linha de televisões, de uma marca de televisões. Não é geral, né? Todos esses equipamentos que eu comentei hoje, independente da televisão que você tenha, da marca que você tem, você tendo uma entrada HDMI, você vai funcionar, né? Vai instalar o aparelho e vai funcionar, não sem problema nenhum, não precisa de compatibilidade com essas situações. Em relação ao uso do USB para alimentar o aparelho, vai depender muito da potência que essa saída de USB da televisão tem. Alguns aparelhos consomem uma energia um pouco maior, né? É como também o celular também tem carregadores de maior ou menor potência. Alguns aparelhos eles têm ou consomem uma energia um pouco maior e talvez a energia fornecida pela porta USB da televisão não seja suficiente para
alimentar o aparelho corretamente. Então, por isso tem que testar. Na verdade, não tem uma resposta de sim e não. Na verdade, depende de cada aparelho e de cada televisão. Ok. Bom, o Rogério, ele me diz o seguinte, que ele tem um TV Box Easy TV Intelbras. Há aplicativos, ele pergunta se ele pode usar a TV aberta via streaming. Então, se o sinal, tudo depende, né, de onde está vindo esse sinal. Se esse sinal vem de uma empresa, seja legalmente, que tem o direito de fazer esse tipo de streaming, não tem problema nenhum, né? O problema são aqueles fornecedores de sinal de TVs fechadas que não têm autorização de fazer a publicação, né? Ou o compartilhamento desse sinal. Então, é isso que a Polícia Federal, inclusive, tem recolhido aparelhos que foram modificados para receber esse sinal, inclusive tem multado, né, essas pessoas que fazem esse tipo de compartilhamento na rede, porque é uma pirataria de sinal, é como se tivesse feito usado, né, o cabo de TV do seu vizinho sem pagar exatamente aquela licença. Então, é uma pirataria de sinal como outra qualquer. Uhum. O Giovanni está me dando preços aqui, ele diz que enquanto o Chromecast ele é bem mais acessível, e é mesmo, né? Em torno de R$ 379, ele disse que fez uma busca aqui na internet. O outro é o NVIDIA, não é isso? NVIDIA, isso, exatamente. NVIDIA Shield TV, é quase R$ 2.500. Ele, como eu falei, o NVIDIA, ele é quase uma console. Como o foco dele é jogos, né? Ele tem que ter um processador muito mais potente, tem que ter muito mais memória. Por isso que ele é bem mais caro do que o Chromecast. O Chromecast, ele é muito simples, porque ele, basicamente, a única coisa que ele faz é espelhar o que você vê no celular, no tablet, no seu computador, a tela do seu celular, por exemplo, na televisão. É isso que ele faz, basicamente. Toda a operação, né, e toda a inteligência, vamos chamar assim, e o processamento do aplicativo fica a cargo do seu dispositivo, celular, tablet ou computador. Por isso que ele é bem mais barato. Já o NVIDIA, ele é um computador completo, né? Tem processador, tem memória, os jogos executam no NVIDIA Shield TV. Então é por isso que fica bem mais caro. Uhum. Mas um ouvinte aqui falando que o Chromecast só funciona com HDMI. O outro ouvinte me pedindo aqui, olha, vamos alertar que antes de gastar, dá uma olhadinha no cache da própria TV. Isso. Foi assim, só voltando assim, todos os equipamentos que eu falei até agora, a interface do aparelho com a televisão é sempre HDMI. A ideia de uso do USB é só para tentar alimentar, ou seja, não ter o carregador lá que você liga na tomada e usar a própria televisão para alimentar o aparelho, né? É só essa a questão. Quanto à questão do cache da televisão, a ideia do Miracast, por exemplo. Algumas linhas de televisão têm as suas próprias funções de espelhamento de tela, que substituiria, por exemplo, o Chromecast. Então é bom dar uma olhada mesmo nessa questão. Entendido. Bom, vocês podem continuar mandando, viu? Perguntas, sugestões, dúvidas. 992994297. A gente iniciou o quadro de tecnologia hoje, falando em como transformar a sua TV numa smart, né? Com diferentes recursos. Gilberto está aqui conosco, porque agora a gente vai para os destaques da semana. Viralizou. Golpes e mais golpes. Tem mais um chegando aí via SMS. Exatamente, Fernanda. Esse golpe é uma questão interessante porque as operadoras de telefonia, elas têm uma série de filtros que bloqueiam ou não deixam chegar nos usuários, né, nos seus clientes, né, algumas mensagens que já são conhecidas como golpe. Só que os golpistas agora estão enviando mensagens de phishing ou de golpes, mas alterando ligeiramente as mensagens, por exemplo, trocando um I por um L, né, ou trocando uma letra por uma outra, que estão enganando esses filtros de anti-phishing, né, que as operadoras já têm para isso. E com isso, esses golpes estão chegando até os usuários e enganando vários usuários em relação a isso. Então tem que ter muito cuidado. Mensagens que você não solicitou, mensagens que são de certo modo estranhas, é bom ficar atento a essa situação. E, inclusive, né, agora com esse vazamento, esse mega vazamento que teve, a gente tem que estar mais atento ainda, né? Ligar a autenticação dos fatores para todos os serviços que você tem e ficar muito esperto em relação a essa situação. Vamos seguindo para o Instagram. Outra notícia que foi interessante essa semana, Fernando, foi que o Instagram agora vai permitir restaurar posts, stories e reels que você apagou.
Então, ou seja, na verdade, agora, você apagou, por exemplo, um post e você depois se arrependeu, né? O que vai acontecer? Você vai poder restaurar essas fotos, vídeos, né, apagados e posts, entrando na configuração do aplicativo, lá naquela engrenagenzinha que aparece lá no perfil, e aí tem um novo recurso que vai funcionar como se fosse uma lixeira. Quando você apaga, o arquivo não vai lá para a lixeira do Windows, então basicamente vai acontecer a mesma coisa. Quando você apagou um post, ele vai para uma área de lixeira e vai ficar por 30 dias ali armazenado. Se você se arrependeu dentro desses 30 dias, você pode ir lá e resgatar esse post que você fez. Se você deixar lá, depois de 30 dias, ele vai ser apagado completamente. Então, essa é a ideia que agora foi implementada nessa função nova. Se isso não está ainda no seu aplicativo do Instagram, espera um pouquinho, porque na próxima atualização que tiver do aplicativo, essa função vai aparecer, mas agora já está liberado praticamente para todos os usuários. Então, agora, à medida que vão sendo atualizados os aplicativos, essa função nova vai aparecer. Uhum. Bom, eu tenho uma... Pode falar, pode falar. A última notícia que me chamou a atenção, na verdade, é um computador pessoal de 8 milhões de reais. Ele está à venda. Que computador é esse? É a primeira versão do Apple, né? Ou seja, a primeira versão feita pelo Apple. O dispositivo está funcionando, segundo o vendedor, está lá no eBay, né? E como curiosidade, ele está pedindo 8 milhões de reais por essa relíquia, né? Porque é o precursor de toda a linha, né, de equipamentos da Apple, né, que foi o primeiro, né, Apple que foi feito. Então, é só uma curiosidade, né? Ou seja, veja que tem item de colecionador já para o computador. Uhum. Eu tenho um ouvinte aqui, o Valnei, deixa eu exibir o áudio. Ele fala da TV de tubo, que dá para transformar em smart também. Vamos lá. E a CBN, aqui, eu queria deixar uma sugestão aí, porque sobre o TV Box, esses aparelhos que transformam a televisão em smart, até aquela televisão de tubo dá para você transformá-la em smart. É só você, quando comprar o aparelhinho, você ir lá na casa que vende essas peças e comprar a entrada HDMI para a entrada de áudio e vídeo. Aí você consegue instalar esse aparelho na televisão de tubo e a televisão de tubo vira smart. Vira uma beleza, tá? E aí? É interessante. Na verdade, a sugestão que ele tem, como eu falei, todos os aparelhos, né, que transformam a TV como uma smart, a saída dos aparelhos é HDMI. Mas você tem um conversor, uma peça, né, que você converte de HDMI para aquela entrada analógica. E aí você pode ligar numa TV de tubo também, né? Ou seja, a imagem não vai ser tão boa como uma TV de LCD, mas você pode realmente, usando esse conversor de HDMI para a saída de analógica, né, de áudio e vídeo, né, chama de AV, né, você pode sim fazer essa conversão e aí usar esses aparelhos todos que eu comentei aqui com televisões de tubo também. Que legal. O Gladson falando sobre os golpes, ele disse que ele vem tendo informações de que pessoas aleatórias no PicPay estão solicitando doações para diferentes coisas. Em 2 meses de utilização do PicPay, ele já recebeu pelo menos 5 solicitações, alertando aqui os demais ouvintes, tá? E o César disse que na última edição a gente passou algumas dicas aqui de como passar arquivos para o PC, do celular para o PC. E ele disse que deu super certo, Gilberto, agradecendo aí, dando retorno que funcionou. Legal, obrigado aí ao César pelo retorno, né? Que legal que funcionou, que bom. E o nosso outro ouvinte que falou sobre a questão dos golpes, obrigado aí pela dica, realmente tem que ficar atento aí, porque hoje em dia qualquer tipo de forma de comunicação pode ser utilizada por golpistas para tentar enganar os usuários. Entendido. Ô, Gilberto, na última quarta também a gente falou sobre o vazamento de informações, né? E vale a pena a gente atualizar nossos ouvintes de que a Polícia Federal entrou na história, não é isso? O IDEC está cobrando também explicações do governo, como que isso aconteceu, né? Exatamente. Então, a ANPD entrou na história também, solicitando agora a apuração dessa situação. O IDEC, o próprio, assim, as próprias entidades estão procurando saber, ou seja, de onde vieram, né? Porque, assim, como eu comentei até na quarta-feira, pelo que eu acompanhei, não parece que esse vazamento veio de um único local. Ele deve ter vindo, né, pelas informações que a gente tem ali, de alguns locais diferentes, né, e a polícia está investigando exatamente de onde vieram, né, a origem, de onde aconteceu a origem desses vazamentos de dados dos brasileiros, que foi bastante grave, realmente foi uma questão sem precedentes no Brasil.
Tá certo. Gilberto, até quarta que vem. Bom final de semana para você. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, pelas dicas aí. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia. Até quarta que vem com Gilberto Sodré.